Olá, meu povo, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da parte de geometria. Ficou faltando apenas uma questãozinha para a gente falar da parte de baricentro, só para fixar um pouquinho o nosso conceito, para a gente voltar a falar dos nossos outros pontos notáveis, né, que a gente tem para falar, inclusive com algumas questões. Como eu coloquei, vou falar depois novamente sobre isso, a grande questão, tirando a parte do baricentro, que é o que a gente está falando agora, a grande ressalva, digamos assim, que a gente pode precisar ter de vocês, é que vocês façam referência a cada nomezinho desse, a cada nome do ponto com respectiva medida. Se é altura, se é mediana, se é mediatriz ou se é a bissetriz, tá bom? Então vamos lá, tem mais um exercíciozinho para a gente esquentar os nossos motores nesse nosso bloco e daí falar depois desses nossos outros pontos notáveis. Bora lá. Estamos começando aqui mais um evento Matemática Começando do Zero. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH tá aí. Determine as coordenadas do baricentro x e y no triângulo dado a seguir. Perdão, já tínhamos falado, né, no nosso bloco anterior, que a ideia, quando eu tenho o nosso plano cartesiano, e que ele me dá essas posições, essas coordenadas, eu conseguirei encontrar o baricentro a partir daí. Lembrando que esse ponto inicial aqui, eu tenho que ponto é esse? 5 e 0. Primeiro x, depois y. Esse ponto aqui, eu tenho agora 0 e menos 2. E por último, o ponto 3 e menos 2. Perdão, menos 2 e 3. Primeiro x, menos 2 e 3. Sabemos que esse x do baricentro será o quê? A soma dos x, né, em cada um dos seus pontos. No caso, 5, menos 2 e 0. Vai ficar 5, menos 2 e 0. Não vou colocar e dividir todo mundo por 3, porque são 3 pontos. Isso dá 3 dividido por 3, vai dar 1. O ponto inicial é x igual a 1. E o meu y vai ser a mesma ideia, só que agora utilizando os pontos y. 0, menos 2 e 3. Menos 2 mais 3, divide por 3 também, isso vai dar 1, que é 1 terço. Ponto do meu baricentro, 1 e 1 terço. Gabarito da nossa questão letra E. Tranquilidade, já tínhamos feito. Já tínhamos falado a respeito dessa ideia que normalmente pode aparecer. Uma outra situação, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, especialmente quando tivermos, deixa eu falar exatamente dos outros pontos notáveis, porque iremos falar um pouquinho mais para frente quando eu tiver um triângulo equilátero, tá bom? Então, deixa eu pregadinho bem aqui, vou voltar para falar um pouquinho mais desses pontos notáveis quando eu tiver o triângulo equilátero, tá bom? Para a gente falar, para que vocês conheçam bem direitinho isso daí. Vamos continuar. Bom, próximo ponto notável, o incentro. Deixa eu logo trazer todo mundo para cá. Tem mais alguma coisinha? Tem, tá aí. Quando traçamos um segmento que parte do vértice e divide o respectivo ângulo interno em duas partes. Já falamos sobre isso, sobre a nossa bissetriz. O que é que faz a bissetriz? Divide o ângulo de onde parte a reta, né, o segmento, divide o ângulo ao meio. Tá certo? Temos a bissetriz. Isso não necessariamente obriga a dividir o lado oposto pela metade. Não garante, tá bom? Então eu vou ter este ângulo aqui, eu vou passar uma reta onde eu vou dividir este ângulo ao meio. Esse pedacinho é igual a esse pedacinho. Da mesma forma que eu tenho aqui, ó, vou tentar passar aqui, porque a posição não é muito boa, mas de toda forma, pronto. Feinho isso aqui. Digamos que veio para cá, esses dois ângulos são iguais, repartidos ao meio, e eu vou para esse último aqui.
Pronto, tracei 3 bissetrizes. Tá certo? Então, até terminando aqui a leitura, né? Quando traçamos uma bissetriz, o ângulo interno é separado em 2 ângulos iguais. É isso que a gente está demonstrando aqui também, até para deixar uma ênfase aqui, ó. Um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, que é para dizer que eles são ângulos iguais. E este ponto de encontro aqui, este ponto de encontro está relacionado ao meu incentro. O incentro é o ponto de encontro de 3 bissetrizes do triângulo. Perdão. Ó, já deixo uma dica aqui envolvendo a circunferência. Vamos estudar um pouco mais à frente a ideia da circunferência. Se desenharmos uma circunferência inscrita, ou seja, dentro do triângulo, o centro da circunferência será o incentro. Então, se por acaso eu passasse um círculo aqui, ele deveria ser mais ou menos assim, bem feinho mesmo aqui. Onde este ponto seria o centro dessa circunferência. O próprio incentro. Tudo bem? Tranquilidade? Bom, aquilo que eu falei a vocês, para o caso da bissetriz é que não tem, digamos, características específicas como tinha do baricentro, que a gente colocou, a situação daquelas medidas que a gente tinha falado. Porém, tem uma questãozinha aqui pra gente. E aí que envolve um pouquinho desse conceito. Vem pra cá. Um triângulo ABC, num triângulo ABC, então vamos fazer inicialmente um triângulo aqui ABC qualquer. ABC. Se o ângulo do vértice A mede 70 graus, então o ângulo determinado em B e C, onde o I é o incentro do triângulo ABC. Então vamos bem devagarzinho para a gente entender o que a questão nos pede. Digamos que eu tenho bem por aqui assim, e eu não vou nem traçar, que não há essa a necessidade, a gente precisa do conceito, tá? Digamos que eu tenho aqui o incentro. E aí eu tenho um ângulo, é isso que ele quer, formado por B e C. Já lemos sobre isso, ó. A ideia do B e C é uma reta formada passando um triângulo, né? Um triângulo formado por B e C e ele quer o ângulo em I. Ele quer este ângulo. PH, só com isso? Só com o valor de 70 a gente vai conseguir? Sim. Mas você falou que não tinha nenhuma regra que precisaria seguir com relação ao incentro, como tinha, por exemplo, do baricentro. Sem problema. A gente vai precisar aqui do conceito que envolve o incentro. Vamos lembrar. Primeiro, a ideia é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu imaginar que este ângulo B todo e este ângulo C todo, eu terei então que B mais C mais 70 graus, que é o de A, isso vai me dar 180 graus. Logo, B mais C é igual a 180 menos 70, isso vai dar 110. Deixa ele guardadinho aqui, porque agora, depois dessa primeira regrinha, a gente pensa a segunda, que envolve o nosso incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes. E o que é que faz a minha bissetriz? Parte o ângulo ao meio. Mas, PH, eu não tenho esses ângulos ao meio. Então, vamos pensar o seguinte. Imagine que este ângulo B vale 60. E este ângulo C vale 50. 60 mais 50, 110. Bateu direitinho. Com mais 70, 180. Fechou bonitinho, lindo e maravilhoso. Agora, se eu estou passando, e esta nossa retinha, aliás, essas duas retinhas são bissetrizes,
Ou seja, dividem o ângulo ao meio. Este pedacinho daqui valerá 30, sua metade. E este pedacinho aqui valerá 25, que é a sua metade. Mas PH, você está utilizando um valor qualquer perfeitamente, porque vai valer para todos. Desde que a soma de B e C dê 110, pode fazer teste, coloque outros valores, vai dar certo. Vai dar sem problema nenhum dessa situação. Tá bom? Por quê? Porque eu estou partindo o ângulo ao meio. Se eu estou partindo o ângulo ao meio, metade para cada lado. É a metade de 110. É a mesma coisa que a metade de 110. É ou não é? Quanto é a metade de 110? 55. Está aqui, ó. 55. E aí eu parto para o 3 novamente para a soma dos ângulos internos, só que agora do triângulo B e C. Onde eu vou ter 30 mais 25 mais, eu vou chamar aqui de I, que é o ângulo B e C que eu estou querendo, tem que ser igual a 180. Isso aqui vai me dar 55 mais I, é 180. Logo, o meu I é igual a 180 menos 55, isso vai me dar 125, é o valor do ângulo I, graus, gabarito da nossa questão, letra C. Olha a questãozinha bem legal, né? Bem tchutchuquinha, envolvendo o conceito. Não tem nenhuma mais, não tem como uma regrinha como a gente colocou a ideia do baricentro, mas olha a interpretação. Bom, em centro é bissetriz. Bissetriz corta um ângulo ao meio. Então, se tem, aí a gente fez todo o trabalho para mostrar esse cálculo. Mas é uma questão bem interessante falando da parte de pontos, que não é muito comum. De novo, tirando a do baricentro, não é muito comum aparecer esse tipo de questão mais de cálculo envolvendo os nossos pontos notáveis. Temos mais 3 para poder falar ainda, e agora é muito mais teoria, tá certo? Para que a gente deixe anotado, e é o que eu peço a vocês, que vocês anotem lá nos seus alfarrábios o que é que significa só isso. Em centro, bissetriz. Baricentro, mediana. E assim por diante. Próximo, o nosso ortocentro, altura. Já anota ele aí também. A ideia é, eu vou traçar um segmento que une o vértice ao lado oposto e é perpendicular. Anota, forma um ângulo de 90 graus. A ideia é que eu trace um segmento unindo ao vértice ao seu lado oposto, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Quando eu fizer isso, tá? Quando eu relacionar essas três alturas que eu chamo, teremos o ortocentro. Teremos o ortocentro. Vamos ver se o PH consegue dessa daqui também. Para traçar, porque é legal se eu pudesse rodar esse triângulo, mas não dá muito bem, então vamos assim, né? Vamos tentar ver se a gente deixa pelo menos um pouco mais parecido isso daqui, né? Mais ou menos, o nosso ponto aqui é o nosso, ortocentro. Aqui, inclusive, pode ser utilizado mais para frente, porque eu estou formando ângulos retos, ou seja, estou formando triângulos retângulos. Isso pode se encaixar no nosso próximo assunto, Teorema de Pitágoras, tá certo? Que envolve o estudo de um triângulo retângulo. Mas deixa o outro aqui largadinho também para a gente falar um pouquinho mais a respeito. Esqueci até o que eu estava pregado aqui. Do outro triângulo equilátero. Não posso me esquecer, não. Vamos continuar?
Ortocentro está aí. Circuncentro, mediatrizes. Circuncentro, mediatrizes. E o que quer dizer a mediatriz? Ele vai explicar aí. Quando traçamos um segmento perpendicular ao lado do triângulo e que parte agora sim do ponto médio. Do ponto médio. Ele forma uma mediatriz. E aqui é importante que quando você traça a mediatriz, não importa se o segmento passa ou não pelo vértice. Então não é essa a ideia. A ideia não é vértice agora. É o meu segmento. Eu vou pegar aqui o meu segmento, vou pegar mais ou menos aqui o meu ponto médio, e vou traçar uma reta perpendicular. Viu? Mesmo feinho que nem o PH está desenhando, mas não precisa necessariamente passar pelo ponto médio. Vou pegar aqui um outro ponto médio, vou tentar traçar aqui também uma reta perpendicular ao ponto médio desse lado. E por último, vou procurar aqui este ponto médio, era para ser mais bonitinho, mas enfim. Então, vamos deixar mais ou menos assim para que vocês tenham essa ideia do que está nos falando. Este nosso ponto é chamado de circuncentro. Ou seja, é o ponto de encontro das mediatrizes, tá? É até interessante também ter essa informação. Não necessariamente passa-se pelo vértice desse triângulo, tá bom? A ideia parte, e até vou deixar pintadinho aqui de uma marcaçãozinha aqui de vermelho, porque a ideia parte, não, vermelho. Perdão. Saiu sem querer aqui um palavrão em inglês, né? Pronto. Deixar aqui agora. Aqui. O que vale é este ponto. Este ponto. Ponto médio para traçarmos as mediatrizes. Deixa também a informação que se desenharmos uma circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, passando por fora, pegando todo o triângulo, e aí não vai dar para eu desenhar, o centro da circunferência será o circuncentro. Tá? E centro, quando ele estiver para dentro, inscrito, circuncentro, quando ele estiver para fora. Olha aí, e acho que agora a gente finalizou, né? Bissetriz, mediana, altura e mediatriz. Tá certo, são 4. Exatamente, são 4 pontos notáveis que nós precisamos. Então, só recapitulando aqui para a gente. Já tínhamos falado inicialmente na mediana, falamos da bissetriz, falamos da altura, falamos da mediatriz. O que é que você vai fazer as suas anotaçõezinhas? Pegar esses 4 pontos, ver quais são suas medidas e qual o nome deste ponto de encontro. Qual é o nome do ponto de encontro das 3 medianas? Qual é o nome do ponto de encontro das 3 alturas? Qual é o nome do ponto de encontro das 3 bissetrizes? Qual o nome do ponto de encontro das 3 mediatrizes? E, logicamente, não custa nada você fazer, se você ficou ainda com alguma, não guardou legal essa informação. Bom, mediatriz é o lado, o segmento saindo do ponto médio, gerando um ângulo de 90 graus. Enfim, faz as suas, seu rabisco. Por quê? Porque o que pode aparecer, um caso ou outro, de novo, falando na ideia da bissetriz, perdão, do baricentro, da mediana, tirando aquele cálculo. Normalmente o que acontece é isso. Em um triângulo qualquer, encontramos o circuncentro. O circuncentro está ligado a que ideia? Traçamos o triângulo dentro de uma circunferência, não é essa a ideia. Ele pergunta se o nome do circuncentro é o da mediana, o da bissetriz, o da altura e o da mediatriz. Acabamos de falar nele. É a mediatriz. Então, precisamos fazer esse encontro entre cada nome do ponto com a sua respectiva reta, né? Respectiva característica, digamos assim. Marque a alternativa incorreta sobre os triângulos. Triângulo retângulo é aquele em que os lados têm nomes especiais. Hipotenusa e catetos. Ok, vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre o triângulo retângulo. E aí,
3 dos meus pontos de encontro. Ortocentro, estamos ligados a, vamos lembrar, altura? Altura. Ok. Em centro? Em centro, deixa eu pensar em centro, acho que é bissetriz, muito bem, estou fechando os olhos, tá? Para a gente raciocinar, para a gente lembrar, puxar pelo cucuruto. Baricentro, acho que baricentro é o primeiro, medianas. Opa, bateu tudo direitinho, sobrou então para o meu item E. Nenhuma das alternativas, todas as alternativas de A, D estão corretas, sobrou apenas para a alternativa E. Tranquilo. Todo e qualquer triângulo possui, e aqui bem legal, ó, bem legal, 4 pontos notáveis. 4 pontos notáveis são eles que a gente trabalha, né? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. O primeiro ponto é o encontro da reta que contém as suas alturas. O primeiro é da altura. O segundo é da bissetriz. O terceiro é o da mediatriz. Está faltando qual? Qual ponto notável está faltando? Está faltando para o ponto de encontro das medianas. Temos altura, bissetriz, mediatriz, faltou para a gente o das medianas. E o ponto de encontro das medianas é o nosso velho e bom baricentro. É o nosso trabalhinho bem legal com relação a isso. Então, assim, é isso que pode aparecer. Acho que deixa eu ver se tem mais alguma. Não, aqui a gente já termina. Então, assim, é nisso, tirando, de novo, mais uma vez, enfatizando a ideia do nosso baricentro. E algumas situações, isso pode acontecer. Não existe o cálculo, mas ele pode, por exemplo, fazer uma referência ao ortocentro, por exemplo, que é o da altura, falando de um triângulo retângulo por causa do seu ângulo reto, tá certo? Como foi o da bissetriz, precisaríamos ter a ideia do incentro, que era a bissetriz, e que o conceito da bissetriz levava a um ângulo ao meio. Então, assim, ter esta forma conceitual, essas informações conceituais, são importantes para que a gente possa ter, logicamente, resolução bem direitinho na nossa questão, no que envolve a parte de cálculos. Tá certo? E, no mais, teoria, né? Essa ligação entre cada um dos seus pontos de encontro com a sua respectiva característica, né? Tudo bem? Pessoal, temos um restinho ainda de aula, vamos dar início então ao estudo de um tópico também muito conhecido por aí, que já traz uma série de questões envolvendo, que é o pambababam. Vem para cá, calma, deixa eu tirar daqui, vem para cá. Volta de novo. Aqui, o nosso Teorema de Pitágoras, a ideia que a gente vai falar agora, no próximo encontro, no próximo bloco, a gente também vai falar um pouquinho sobre essa parte do Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Bora começar. Em um triângulo retângulo, o que é que nós temos? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Rapaz, o que eu já ouvi desse negócio aí não está no gibi, tá certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O que é que isso quer dizer? Se eu tenho um determinado triângulo retângulo, eu vou chamar a hipotenusa de A, vou chamar os catetos de B e C. Sabendo disso, eu posso deduzir que num triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Lindo e maravilhoso. Pronto. Tá bom? Então, guarda essa regrazinha porque ela é
fundamental para o estudo, sempre quando se envolve a parte do triângulo retângulo. Muitas vezes isso pode acontecer também, tá certo? Em dois casos. Primeiro, pode influenciar no estudo, por exemplo, de áreas e perímetros de figuras planas, tá certo? Envolvendo o triângulo retângulo. Pode envolver lá no estudo da trigonometria, envolvendo relações métricas de um triângulo retângulo. Pode acontecer lá, porque através do triângulo retângulo e através também do de triângulos quaisquer. Então pode acontecer de situações, e existem relações que envolvem o conceito do triângulo retângulo, sua hipotenusa, seus catetos e altura, enfim, e outros conceitos que a gente precisa estudar. Então, ter esta base do Teorema de Pitágoras pode ser fundamental para resolver até questões mais à frente envolvendo a parte de geometria. Tudo bem? Bora continuar? Tem mais coisinha aqui pra gente. Olha só, em um triângulo retângulo, os lados perpendiculares são conhecidos como os catetos. O maior lado, que sempre está de forma oposta ao ângulo de reto, não ao ângulo reto, esqueci de apagar aqui, é conhecido como a hipotenusa, aqui ele. Pronto. Traduzindo a nossa ideia, tá certo? Temos aqui B e C, que tanto vai fazer aqui, ou seja, estão ligados através de um ângulo reto, por isso que dizemos que são os lados perpendiculares. Formam juntos, a junção deles formam um ângulo de 90 graus, 50 graus, tá doido? E note, se você botar um olho bem aqui assim, no ângulo de 90 graus, ele vai estar olhando para o maior lado, que é a minha hipotenusa, né? Oposto ao meu ângulo reto, tá certo? Oposto ao meu ângulo reto. Sempre lembrando que eu terei, então, nesses ângulos C e B, a soma, e aí, ó, 90 graus. 90 graus, pelo conceito que a gente já tem da soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Tudo bem, povo? Ficou legal? Então, basicamente, inicialmente, a ideia é essa. O que é que a gente precisa saber mais? Está aqui de novo o nosso triângulo. Primeiro, qual é a ideia que a gente precisa ter? Normalmente, a questão me fala dois desses três valores, e pede o terceiro valor que está me faltando. Então, digamos que eu tenho aqui o meu B sendo igual a 3 metros ou 3 centímetros. O meu C igual a 4. O meu C igual a 4. Ele vai pedir para que eu descubra o A. O A, a minha hipotenusa. Pronto, vamos aplicar o nosso Teorema de Pitágoras, onde diz que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Logo, meu A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aqui tanto faz na situação chamada de B e C, é a soma. Então, se o B for 4 e o C for 3, vai dar na mesma ideia, tá bom? O meu A ao quadrado é igual a 9, mais 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. O meu A ao quadrado é 25, logo o meu A é a raiz de 25, que é igual a 5. Eu peguei em especial essas medidas, porque aqui você já pode, inclusive, guardar lá no seu cucuruto e o seu olho de Tandera. Qualquer dia pode te ajudar. Por quê? Porque envolve o que nós chamamos de um triângulo 3, 4 e 5. Pessoal, olhou um triângulo 3, 4 e 5, pode ter certeza. O primeiro, esse triângulo é um triângulo retângulo. Pode ter certeza. É um triângulo retângulo, tá? Onde 3 e 4 serão os catetos e o lado maior, como já estudamos, será a hipotenusa. Acabamos de demonstrar aqui esta nossa ideia, triângulo 3, 4 e 5. Ainda, a partir daí, você pode também criar triângulos com base no 3, 4 e 5, através de múltiplos. Como assim, PH? Se você pegar qualquer um múltiplo desses três valores, por exemplo, eu vou multiplicar cada um desses lados, cada um desses valores por 4. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4 dá 16.
4 vezes 5 dá 20. Essas medidas de triângulos são também triângulos retângulos. São também triângulos retângulos. Tanto tendo como base o seu 3, 4 e 5, como também os seus múltiplos, todos eles serão triângulos retângulos. Tudo bem? Então fica como um alerta, como um lembrete em alguma situação. Lógico, são só esses pegar, não existem outras formas, que aliás, não necessariamente dando números inteiros. Eu posso dar um número que envolve raiz quadrada sem problema nenhum. Pode inclusive acontecer nas nossas questões, tá bom? Então, mas de toda forma digamos, é um grupo, né? É um triângulo muito comum de aparecer nas nossas provas, o triângulo 3, 4 e 5 ou qualquer um de seus múltiplos. Fechou? Estamos iniciando ainda e basicamente esse é o trabalho, tá? Nosso estudo agora vai ser muito mais ver como é que se cobra esse tipo de assunto na nossa prova, perfeito? Mas isso só no próximo bloco, eu volto daqui a pouco. Beijo no papai, não, mãe.